Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com uma convidada muito especial para a gente tratar de um tema delicado, mas de uma forma bem leve, de uma forma a levar informação para vocês. Hoje é muito especial. A gente está recebendo aqui Marina Cesário, que é advogada associada aqui no escritório, é minha amiga, é uma pessoa que traz um presentinho muito especial aí, né? O Theo tá aqui com a gente, então, na verdade, Marina, seja muito bem-vinda e o Theo também. E para falar hoje de um projeto muito bonito que você está fazendo, conta pra gente um pouquinho. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, de estar aqui, falar um oi para todo mundo. E eu gostaria de falar um pouquinho do ideal, né? O ideal, ele foi criado mais ou menos no ano de 2020, né? Mais ou menos no meio do ano de 2020, no segundo semestre. E aí ele veio com a ideia de fazer com que a gente trouxesse inovação aqui para o escritório, né? Com soluções que agreguem melhorias para os nossos colaboradores. E para isso a gente utiliza de alguns pilares, né? E quais são esses pilares, né? Nós usamos os processos eficientes, né? Nós usamos uma tecnologia acessível e, principalmente, nós compartilhamos ideias com os demais membros do escritório, né? E que fazem parte da equipe do Ideal, trazendo um ambiente acolhedor. Que bacana, Marina. E nesse mês a gente sabe que o Ideal tá com um trabalho específico. Esse mês de fevereiro é o mês de conscientização roxo e laranja, né, na qual nós tratamos de algumas, conscientizamos para algumas doenças crônicas e que não têm cura. Por exemplo, leucemia, o Alzheimer, a fibromialgia. E aí nós viemos trabalhando e ouvindo, né, algumas das pessoas, até mesmo aqui do escritório, que tem algum familiar que já passou por isso, e trazendo essa conscientização, porque na verdade a gente tem que trazer um ambiente leve para essas pessoas, né? E conscientizar de uma doença que ela é crônica, mas ela não tem cura. Marina, inclusive, recentemente, você dividiu com a gente, né? Você deu um depoimento aqui para o escritório contando que você cuidava da sua avó, que tinha Alzheimer. E a gente sabe, né, dessa importância de deixar um ambiente tranquilo para o paciente, para quem sofre desse mal, mas efetivamente e para os familiares, para aqueles que estão em volta, como que foi? Como que é essa rotina? Conta pra gente um pouquinho. Foram 12 anos, né? Desde a descoberta até ela chegar numa fase crítica e vir a falecer. Mas é muito difícil, né? Porque parece que você vai perdendo a essência daquela pessoa que você tanto ama. Eu, particularmente, que tinha uma relação muito, muito amistosa com a minha avó, né? Era uma coisa assim que eu falo que é de outras vidas mesmo. A sua bonitinha, né? A minha bonitinha. Então, o que eu tentava trazer, né, juntamente, principalmente com a minha mãe e com as minhas tias, né, as filhas também, era trazer um ambiente muito leve para ela e fazer com que ela se sentisse em casa. Então, por exemplo, às vezes ela vinha com uma série de repetições. E aí estava tudo bem ouvir aquilo uma, duas, três, quatro vezes, né? Outra, não deixar de manter a rotina dela. Então, ela gostava de cuidar das plantinhas dela, ela gostava de costurar. Então, tudo isso a gente trazia para ela. Então, sempre foi um ambiente leve. Então, assim, quando a gente foi percebendo, né, porque ele tem várias fases, o que eu tentava fazer? Tentar retardar essas fases. Como? Por exemplo, ela estava começando com dificuldade de escrever. Aí eu falava assim, vamos fazer uma listinha? Aí pegava um papel e caneta e fazia ela escrever. Ela estava começando com dificuldade de andar. Eu falava, vamos dar uma voltinha no quarteirão? E ela sempre muito preocupada, muito vaidosa. Então, eu sempre preocupei muito em arrumar os cabelos dela, deixar as unhas delas arrumada, deixar a casa, né? Que ela sempre gostou da casa sempre arrumada. Eu falei, vamos arrumar uma coisinha aqui. Natal, ela gostava muito de mexer com artesanato. Então, assim, chegava na época de Natal, eu falava, vó, vamos mexer com suas velas? Vamos fazer suas velas de Natal? Então, assim, o que eu mais procurei fazer nesse tempo foi trazer um ambiente rodeado de amor e que fosse leve, que fosse tranquilo, que não fosse aquela coisa pesada. Porque a doença em si,
Com o tempo, foi ficando crítico, né? Que ela foi parando de falar, ela foi parando de andar, tendo a dificuldade de fazer as coisas que ela gostava. E a gente sentia no olhar que ela entendia tudo, só que ela não conseguia se expressar. Então, assim, foi um processo doloroso, mas, assim, eu tenho lembranças, assim, muito boas desses momentos, assim, que eu consegui ter com ela, sabe? Então, assim, é só saudade que eu falo que eu tenho hoje. E é muito bonito mesmo, Marina, porque eu testemunhei seu cuidado. Eu lembro que a última vez que eu vi a sua avó, você estava dando almoço para ela, com cuidado, com uma entrega, e tinha um brilho no olhar dela. Ela sabia que estava cuidando muito bem dela. Então é muito bonito ver isso. E no ano passado, Marina, foi sancionada uma lei, a Lei 14.878, que institui uma política nacional de cuidado integral às pessoas com doença de Alzheimer e outras demências. E eu queria te perguntar o seguinte, nessa trajetória, 12 anos que você e sua família tiveram cuidado com a sua avó, você sentiu falta de alguma política pública ou privada no amparo não somente para sua avó, mas para a família? Eu falo que eu não senti porque aqui mesmo na cidade de Varginha, eu não sei se vocês conhecem, existe um projeto que chama Projeto Envelhecer, que ele é um projeto da Prefeitura de Varginha, então é um projeto municipal, que aí, na verdade, ele tem vários profissionais. Então, tem desde o geriatra, desde o enfermeiro, do TO. Então, principalmente esses idosos que têm Alzheimer, eles têm um acompanhamento pela Policlínica Central, né? Você consegue se inscrever e ter esse acompanhamento semanal com uma equipe multidisciplinar que tratam essas pessoas e quem acompanha são os familiares. Então, na verdade, a gente não teve nenhum problema assim com a minha avó, porque a gente foi muito bem acolhido por esse projeto. Então, assim, até mesmo nas fases que a minha avó teve mais dificuldade, que ela não conseguia andar, ainda por cima tinha o PAD que visitava ela na casa dela, entendeu? Para saber quais os cuidados que a gente tinha que tomar com ela. Então, assim, graças a Deus, a minha avó, ela não além do Alzheimer, não teve nenhuma outra doença que a comprometesse. Mas, então, com esses cuidados do Projeto Envelhecer, semanalmente, a gente conseguiu ajudar com que ela tivesse essa qualidade de vida, né? Então, ela teve... Por mais que esses processos eles são fases, foi muito tranquilo graças a esse projeto municipal. Que bacana, Como coisa é bom boa. a gente saber, né? Que Muito existem bom. essas políticas públicas que auxiliam tanto, né? Exato, e foi muito bom. E aí, a partir do momento que a gente conheceu, a gente passou também a disseminar essa informação. Então, assim, eu, minha mãe, minhas tias, todas as pessoas que a gente sabia que alguma pessoa tinha alguma demência na família, a gente falava para procurar a policlínica para poder fazer parte desse projeto. E é um dos objetivos da campanha também, né, Marina? A gente realmente disseminar essas informações para as pessoas estarem preparadas, né, para passar por isso. Que muita gente não tem essas informações, né? Então elas têm que chegar até as pessoas. Sem dúvida. E no convívio pessoal, o que você sente que as pessoas poderiam fazer para auxiliar aqueles que possuem parentes passando por algum desses males, né? Assim, por exemplo, como o mal de Alzheimer. Eu acho que a informação, na verdade, ela é tudo, né? Mas, assim, para além da informação, eu acho que pode vir... A gente tem esse projeto, né? Tem essa política pública, mas eu acho que a gente poderia se informar mais. Eu acho que poderiam vir mais informações, né? A gente tem essa legislação e às vezes as pessoas não conhecem sobre. Então, eu acho que é preciso, principalmente hoje, vamos dizer que a gente tem a Secretaria de Saúde, que saiba fomentar essa informação, que saiba trabalhar com isso, para que outras pessoas saibam disso e que essas pessoas que são acometidas por essas doenças, elas consigam ter todo um amparo, tanto legal como da saúde, como emocional. Que legal. Ô Shirley, e como nossa sócia aqui, né, especialista em direito tributário, conta uma coisa pra gente. A pessoa que tem mal de Alzheimer, ela pode ter isenção do imposto de renda? Peguei seu lugar de entrevistada agora. Então, a gente tem entendimento sim, Nayara, obrigada pela pergunta pertinente, da possibilidade não só de pessoas acometidas por Alzheimer, mas outras demências, né, que possam pleitear a isenção do imposto de renda. E aí, para mim, Marina, reforça muito a importância da informação. Quanto mais as informações forem difundidas, elas forem espalhadas realmente,
A família que está passando já por um momento muito difícil, saber que ela tem amparos legais, ela pode dar passos mais assertivos, né? Então, essa questão do imposto de renda, mas a própria política nacional, saber no âmbito do nosso município que existe esse projeto Envelhecer, então dar informação realmente pode fazer a diferença para muita gente. E toda vez que você abre a sua boca para contar da sua história, você alcança pessoas. Nayara e eu já estamos informados, quem está assistindo também já está informado. Isso vai se espalhando, isso é muito relevante. E até pegando um gancho que você estava falando a respeito do projeto Envelhecer, que teve todo esse apoio, a gente sabe que os custos são altos, né? Assim, com medicamento, com tudo. Isso tudo, você teve esse apoio dentro desse projeto ou não? Como que foi? Foi muito tranquilo, porque, como eu disse, a minha avó era só o Alzheimer. Ela não foi acometida por nenhuma outra coisa. Mas dentro do projeto Envelhecer, como eu te falo, tem a própria farmácia, né? Que é dentro da policlínica. Então, essas pessoas, elas conseguem ter esse auxílio, essa questão da medicação em si. A minha avó, especificamente, não precisava. Mas consegue, sim, a pessoa que precisa ter esse direcionamento para o que ela precisar. Vamos dizer assim, que ela precisa de um acompanhamento com cardiologista. Então, eles fazem esse encaminhamento, né? Se precisar tomar alguma medicação, também direcionam ela a essa farmácia para que ela tenha todo esse apoio, né? Porque nem todo mundo consegue ter esse suporte financeiro, né? Porque, na verdade, às vezes despende muitos valores, né? Mas aí eles conseguem, nesse projeto, direcionar tudo, e isso é que eu acho que é muito bacana. Passam todas as orientações. Passam todas as orientações. Ótimo. E existem outros direitos, né, que a gente sabe, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o próprio adicional de 25% na aposentadoria. Inclusive, quitação de financiamento habitacional. Exato. Então, se qualquer um tiver dificuldade em relação a essas questões, é importante procurar um advogado, né, saber que a justiça também está aqui para auxiliá-los. Eu acho muito importante isso. Lá na casa da minha avó, por exemplo, para além desse projeto Envelhecer, nós tínhamos as cuidadoras, né? Então, por exemplo, a gente precisou de uma orientação de advogado nas questões trabalhistas, né? Assim que teve o falecimento, a gente tem todos aqueles processos burocráticos. Então, sim, é importante, não só nessa questão da saúde, né? Mas também de todas as esferas do direito que fazem parte, que englobam, a gente se informar e ter sempre a orientação de um advogado. Isso, e apesar desses temas serem bem específicos e da gente não abordá-los aqui hoje, fiquem atentos nas nossas redes sociais, porque tem conteúdo lá, feito pela doutora Laura, nossa sócia, né, pelo pessoal da equipe dela. Dá uma olhadinha lá e tenham a informação. Procurem o advogado de confiança de vocês e procurem informação. Pessoal, então, hoje é isso. Marina, muito obrigada pela sua participação, foi muito enriquecedora. E a gente convida todo mundo para aderir a essa campanha do Fevereiro Laranja e Roxo, para ter mais informação a respeito dessas doenças, mas também sobre o nosso papel social com relação a tudo isso. É isso, muito obrigada, Marina. Eu que agradeço vocês, viu? Fica sempre o convite para quando quiser voltar. Pessoal, até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau.